Olá, boa noite. Então, hoje nós temos mais uma reunião da nossa disciplina, voltando aí do nosso recessinho de julho, que a gente não teve reunião. E antes de eu apresentar o nosso palestrante, eu gostaria de revisar que essa reunião está sendo gravada. Então, a partir do momento que a sua câmera e o seu microfone estiverem abertos, você está autorizando a sua imagem e a sua voz, na gravação. Para quem não conhece, então hoje nós vamos ter o prazer de ouvir o Nunes, que é o Dr. Rogério Fernandes Nunes da Silva. Ele se formou no ABC e ele fez residência na Unifesp e fez mestrado na Unifesp. Mas a coisa mais importante é que ele é nosso preceptor com uma experiência enorme, clínica e cirúrgica, nesses casos que ele vai falar hoje. Nunes, valeu mesmo por ter topado aí. Tenho certeza que a aula vai ser muito boa, vai ser incrível. Obrigado, Fernando, pelo convite. Já posso compartilhar aqui? Pode sim, vai lá. Deu certo, hein? Bem, obrigado pelas palavras de convidar o prata da casa aqui também. O tema de hoje vai ser Gostei do banner que você fez, Fernando. Vou pegar essa frase para fazer a introdução da aula. A obstrução nasal no recém-nascido será uma formação nasocinusal? Então, o assunto, né, obstrução nasal, pode ser dividido em três grandes causas. A gente tem que pensar em três grandes grupos de patologia. Alterações anatômicas, primeiro, as alterações inflamatórias, as rinossinusites e neoplasias. O recém-nascido é aquele paciente que está dentro do primeiro mês de vida, de vida, né? E ele é um respirador nasal por excelência, talvez por uma capacidade evolutiva da nossa espécie, ele tem a capacidade de se amamentar, se nutrir e respirar pelo nariz ao mesmo tempo. Só que os reflexos não estão totalmente já maduros, então aquela respiração bucal de suplência não acontece. Então, principalmente nos casos de obstrução nasal bilateral, o recém-nascido ele pode entrar em sofrimento respiratório e até sendo necessário ventilação mecânica. É, será malformação? Sim, porque não existe alteração inflamatória nem neoplasia nesse período do primeiro mês. Está muito próximo ao nascimento. Então, fala mais em alterações congênitas, né? O paciente já nasceu assim, então seria uma malformação? Sim. Nasosinusal, também, sim. A mais frequente, né? Seria as causas nasosinusais, principalmente a atresia coronal. Então, é isso que eu vou falar mais na aula, alguns aspectos da doença, passar alguns vídeos para ver o que a gente faz de fato nos procedimentos, para ter um maior entendimento. Outras doenças também, como a atresia da abertura piriforme, as alterações de formação da base do crânio, levando a meningocele, gliomas, cisto dermoide também, um cisto do ducto nasolacrimal por uma imperfuração da válvula de Hasner, que chama dacrocele, também é uma outra causa de obstrução, mas aí sim, unilateral. E também pensar em causas extrasinusais, porque principalmente aquele paciente que nasce com aquela sequência de Pierre-Robin, um retroposicionamento muito severo pode jogar o genoglosso para posterior e superior, abaulando o palato mole e fechando a coana. O palato mole fechando a coana, levando a um desconforto respiratório, simulando uma obstrução nasal pós-nasal. Então, é isso. Vamos começar pela atresia conal, que vai ser o principal tema da aula. Na nossa língua portuguesa, atresia seria a oclusão de natureza congênita, completa ou parcial, de um orifício ou um canal natural.
Existe uma controvérsia entre o termo, se é atresia ou se é estenose congênita, né? A do grego quer dizer negativo, treses, perfuração. Estenoses já vem do latim, que aí seria canal estreito, de origem congênita. Então, alguns trabalhos de língua inglesa usam mais os radicais latinos do que gregos. Então, às vezes aparece estenose congênita com anal. E seria uma anomalia congênita que oblitera a abertura posterior da cavidade nasal. Como a gente fala a nossa língua portuguesa brasileira, eu acho que o termo atresia ele cabe melhor, porque ele já está falando que é uma oclusão e já está dando a causa, né, que é de origem congênita. Coana também quer dizer funil. Então a gente não vai falar de um órgão, a gente vai falar de uma passagem, onde vão ter vários ossos sobrepostos e envolto por um epitélio respiratório. Então, fala bem sucintamente da embriologia. Entre a 11ª e 12ª, uma foto seriada aqui de uns embriões, na nossa face primitiva, existem uns brotos, né, que eles chamam de placódio. E o placódio nasal, na, na 11ª semana de vida intrauterina, ele sofre uma invaginação, formando o placódio nasal lateral e o medial. Essa invaginação gera um espaço que vai migrando no sentido posterior e um pouco inferior. Então, aqui o início da invaginação, sem tocar a região do trato aerodigestivo, né, da cavidade oral, na 11ª e meia, né, ele quase já tocando a cavidade nasal primitiva. E na 12ª semana de vida intrauterina, essa membrana ela toca a cavidade nasal, formando uma membrana, e essa membrana é absorvida na 12ª semana, havendo a comunicação entre a cavidade nasal e a cavidade oral, que seria a rinofaringe, a faringe. Então, a falta da absorção dessa membrana oronasal ou bucofaríngea é o principal mecanismo fisiopatológico para a gênese da atresia coanal. E na 13ª, então você vê aqui que o septo nasal ele vai descer da região superior, na 13ª semana de vida, ele vai tocar os pálatos duros, processos palatinos, duro fechando, dividindo a cavidade nasal em duas, né? E tendo o fechamento do pálato também. Então, esse slide meio para chocar, assim. Aqui são várias síndromes que cursam com a atresia coanal. A gente só fala da charge, né? A charge é só uma delas. Então, dessas várias síndromes, muitas cursam com sequência de PR-robô, com retroposicionamento mandibular, podendo denotar o risco assim de ser pacientes de uma intubação orotraqueal difícil, tá? Vamos falar bem da charge, que é o que mais cai em prova, né? Seria uma palavra inglesa, né, com o C significando coloboma, H, defeito cardíaco, o A de atresia coanal, R do retardo do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, G, alterações de genitália, como hipospádia, agenesia renal, e E de anormalidades de ouvido, aqueles apêndices auriculares, ou perda auditiva neurosensorial. Então, o paciente com atresia, ele pode ser um candidato a fazer uma triagem neonatal auditiva mais apurada com Bera. E o critério diagnóstico seriam sinais maiores e menores, né? Maior como coloboma, atresia mesmo, alterações de ouvido e perda auditiva neurosensorial. Se tiver essas quatro, fecha. Ou então, três maiores e três das menores, como dá para ver aqui do lado. Então, falar um pouquinho da anatomia. A gente está falando dessa região aqui, né, na base do crânio, abaixo do seio esfenoidal, posterior da cavidade nasal, que é a coana, essa passagem. E no neonato, o tamanho normal seria 7 milímetros na altura e mais ou menos uns 5 milímetros na
na espessura. Então, uma região bem estreita. Aqui é a foto, só para a gente falar da parte óssea, né, da coana, desse espaço. Aqui é um osso esfenoide, aqui é um osso palatino, com seu processo é, o- horizontal, né, seria o palato duro, processo vertical do osso palatino, com o processo orbital e o processo pterygoide. O detalhe aqui do esfenoide, o rosto do esfenoide com a quilha do esfenoide, aqui uma projeção anterior, e o processo pterygoide medial e lateral. Esse osso palatino, ele vai se inserir aqui entre as lâminas medial e lateral do processo pterygoide do esfenoide. Dessa maneira, aqui, formando a parede lateral da coana. O processo horizontal do osso palatino forma o assoalho. A parede medial é formada pelo vômer, esse osso aqui da base do crânio, que é em formato de lâmina, e na região superior ela se abre em duas lâminas, se inserindo na quilha do esfenoide. Então isso é importante, eu acho que o sucesso do tratamento cirúrgico é a remoção total do vômer com essas lâminas, que aí você consegue expor melhor a placa atrésica. Na maioria das vezes ela é unilateral, né, 70% versus 30%. Não é tão infrequente, a casuística seria de 1 a cada 5.000 a 9.000 nascidos vivos, predominância pelo sexo feminino e maioria mista do que uma óssea completa. Acho que esses são trabalhos mais de tomografia. No intraoperatório, a gente sempre vai ver uma areazinha de deiscência com mucosa. Na maioria das vezes, quase 100%, ela acaba sendo mista. Então, às vezes, a tomografia não pega todos os cortes e, e acaba achando que é só óssea, né? Pura. Então, o diagnóstico, a gente vai ser chamado, o otorrino vai ser chamado, nos casos bilaterais, para recém-nascido, por um quadro de insuficiência respiratória. Então, geralmente a gente já vai chegar, o paciente vai estar entubado. E boa parte das vezes ele já foi entubado, desentubou, falhou a desentubação, reentubou. E aí vamos pensar em causas de obstrução nasal, né? Ou então tentaram aspirar, passar a sonda, a passagem da sonda no berçário ao nascimento não é uma coisa que se faz mais de rotina, mas eventualmente alguma aspiração, alguma suspeita, a gente pode ter esse chamado, né? Nos casos unilaterais, que já vão entrar no período da criança, que não dão esse desconforto respiratório, um quadro de obstrução unilateral com rinorreia persistente. Então, é importante a gente tentar documentar o fluxo nasal. Que a gente, lá no Marocaus a gente faz de duas maneiras, ou colocando um abaixador de língua metálico, né? São dois pós-operatórios aqui. E aí observando embaçar o metal, né? Ou um fiapo de algodão ou uma gaze bem na entrada do nariz, e aí você vai vendo. Então, às vezes, tem uma suspeita de atresia. Você olha, o paciente não está entubado. Você faz isso? Não, não tem. Tem fluxo nasal, não precisa nem passar o naso, né, nesses pacientes. Agora, na suspeita de atresia, a nasofibroscopia é o exame de escolha mesmo. E tem algumas particularidades. O paciente vai estar entubado, então a gente fala que a intensivista aumentar um pouquinho a sedação, porque não é só passar o naso, tem que aspirar, fica um nível líquido, né, assim, importante, viscoso, e precisa aspirar para conseguir observar a coana. E tendo o diagnóstico da atresia coanal, a tomografia, vai para a tomografia para a gente fazer um planejamento terapêutico, ver a anatomia, planejamento cirúrgico. Então, o caso lá de 2014, cavidade nasal direita, septo, concha média, concha inferior, daí entrando com um aspirador de ouvido, aspirando a secreção coletada ali no fundo. E aqui a gente acaba
vendo terminando em fundo cego, não tendo a conexão com a rinofaringe. Do lado esquerdo, concha inferior, septo, concha média, cauda da concha média. E aqui a gente vai acabar vendo também concha inferior, cauda da concha inferior, a região posterior da cavidade nasal, terminando em fundo cego. Então, uma atresia de Coanos bilateral. Okay? Fechando já o diagnóstico. Então, esses são os detalhes da nasofibroscopia. Na tomografia de seios da face, não é só a placa trésica. Tem uns 5 sinais aí para a gente observar. Sim, a placa trésica. Mas um septo nasal bífido é comum de se ter. O processo palatino e do pterigoide, né, bem medianizado, tanto das lâminas do esfenoide quanto do osso palatino. Ou então um desvio de septo, um vômer mais lateralizado, né? E um sinal de um nível líquido. Também, se você recortar aqui a tomografia nesse retângulo, fala-se também de um sinal da taça de champanhe. Então, o que que é? Aqui é a base da taça, aqui a taça propriamente dita e um pouquinho de champanhe. Foi bem original quem descreveu essa alteração anatômica aqui na tomografia. Então, foi um caso de 2021, uns 2 anos atrás. E o que fazer frente a um caso de atresia? Né? Então, usei esse consenso da Sociedade de Otorrinopediátrica. Tudo bem, vários serviços, nenhum sul-americano, nem nada de Brasil aqui. Mas vamos lá, vamos ver o que eles propõem, né? Se for unilateral e não tem desconforto respiratório, espera 6 meses, no mínimo. Em 6 meses, o diâmetro da cavidade nasal ele dobra, então a técnica fica mais fácil, né? Sugerindo a cirurgia transnasal. Agora, se tem um desconforto respiratório, aí sim antecipar a, a cirurgia. E a técnica vai de serviço para serviço. Quem tem mais experiência com transpalatina, faz transpalatina. Quem tem experiência em só furar e colocar um molde, também vai preconizar isso. E que tem experiência com nasal vai falar que a endonasal é melhor. Né? Nos casos bilaterais, aí sim a gente já faz a tomografia, planeja a cirurgia, porque o paciente vai entrar em desconforto respiratório e não vai conseguir ir para casa, vai ficar entubado. Né? A não ser que faça uma traqueostomia, libere, mas não, procurando o serviço médico adequado, acho que dá para continuar o screening para planejar a cirurgia. Né? E lembrando que, como tem malformações cardíacas e renais associadas, fazer sempre um ecocardiograma, um preparo cirúrgico, tração de vias urinárias, né? Além dos pré-operatórios normais. Então aqui ele fala, já para ir para cirurgia, atresia conal, cirurgia precoce, anatomia local compatível, cirurgia endoscópica. Anatomia, assim, se tiver uma atresia de abertura piriforme associada, aí eu acho que vai ser difícil fazer endonasal mesmo. E aí sim, um acesso retrógrado, transpalatino. Então, o que a gente tem feito lá no Mário Carlos é essa técnica aqui, que é o artigo original do Dr. Aldo e Dr. Shirley, uma técnica chamada crossover flap, né, com rotações de retalhos nas septais. Então, a ideia é descolar o muco periósteo do vômer e da região da placa trésica, de um lado com o pedículo superior, né, remover a placa trésica e o septo nasal posterior, que é o vômer, e um pouco a lâmina perpendicular do etimoide. Então, de um lado roda para cima e do outro lado roda para baixo. Então, isso que a gente vai mostrar nos vídeos. Né? Então, um caso que a gente fez unilateral, acho que foi a Luna até que operou essa paciente. Já era adolescente, unilateral, não teve aquele desconforto respiratório do recém-nascido.
E aqui está a região da atresia. Aí o endoscópio, ótica de zero mesmo, posicionada no mesmo local, no terço posterior da cavidade nasal, aqui o lado esquerdo, septo, placa trésica, cauda da concha inferior. E aqui depois da rotação dos retalhos, a concha inferior aqui, removido o septo e a placa trésica, o flap de pedículo inferior já rodado e o flap de pedículo superior já rodado, ficando a rinofaringe assim. O ideal é deixar de tuba a tuba. Então vamos voltar para o recém-nascido, que é a aula de recém-nascido, né? Aqui cavidade nasal esquerda, concha inferior esquerda, cauda da concha média, o vômero, né, o septo nasal posterior e a placa trésica, aqui um flap rodado para no sentido inferior e aqui o superior, ficando de tuba a tuba. Então mostrar rapidinho aqui o unilateral, que no caso unilateral, do lado esquerdo, concha inferior, concha média, o septo, a gente faz uma marquinha para iniciar a dissecção dos flaps, né, até o assoalho, aí o descolamento do, do vômer, o lado contralateral vai ficar de pedículo superior, aí descolado, septo posterior, e aqui já a membrana faríngea da placa trésica do lado contralateral. Então, o septo ainda está íntegro, mas já está descolado e jogado o retalho para cima, para ter acesso aqui a essa região. Como era uma adolescente, a gente está fazendo com pinças de endonasal, né? Normal. Então, aqui eu usei um backbite para remover o septo posterior. Aí, removido na placa trésica, o flap rodando inferior. Ela tinha uma sinusite, então ficou descendo o pus do meato médio do maxilar direto. E aí esse é o momento, acho que vocês não estão ouvindo o som, mas coloquei um som aqui. Esse é o momento para a gente pedir para o anestesista aumentar o som, que é o grande finale da cirurgia. Tirou a placa trésica, é só rodar o retalho. Então, rodando o retalho de pedículo superior, então você vai ver que a parte óssea vai ficar, quase não vai ficar exposta. E aí rodando o de pedículo inferior, deixando a coana livre. É isso ao final aqui. Então, esse foi um caso unilateral. Agora, no bilateral, aí a técnica é mais difícil porque não vai entrar as pinças de endonasal normais. Então, a gente usa material de ouvido. Aí. Mas você vai ver que não tem nenhum material especial aqui, o PME. A gente usa aspiradores de ouvido, um bico de pato, umas faquinhas e só. Então, desenhado o flap de pedículo inferior com o descolador de conduto, né, pegando um planinho para deixar é importante que o flap fique íntegro, né, para fazer a cobertura e ele não necrosar também. No descolamento inicial, esse era um RN de 1 mês. Aqui o vômer, a sutura da lâmina perpendicular do etimoide, lado contralateral com pedículo superior, né, lado direito, aí descolando, fazendo o descolamento. Geralmente eu faço essa marca, mas eu infiltro um pouco o septo antes do descolamento. Essa marca cautério deixa mais seco, né? Pouco sangue, menos sangue, fica melhor. Aqui
removendo o septo posterior. E aqui a região do vômero que sobe nas duas abas, né, para se inserir na quilha do esfenoide. Aí depois de tirar os flaps desajeitados aqui ainda. Aí jogando um para cima, o outro para baixo para expor a placa trésica. Então a placa trésica ela é constituída de três partes, né? O muco periósteo nasal, uma parte óssea e a membrana faríngea da placa trésica, que geralmente é uma membrana mais espessa. Então essa aqui é uma faquinha de facial. Então olha como tudo é uma questão de conteúdo continente, né? As pinças parecem normais de endonasal. E fazendo a incisão da membrana faríngea da placa. E aí a rinofaringe tem que aparecer, senão tá tudo errado. E aí foi, incisão no buraco certo. Aí ampliando, geralmente faz uma incisão horizontal e aí duas, formando um H. Duas assim superiores. Ou um U invertido, também vai meio que na hora, assim, a gente. Aí feita a incisão, rodando o flap superior. Con assaggio di vini, limoncello, di E o outro soldi bucare dentro di inferior. Geralmente deixa sem tampão. Coloca um pouco de surgicel aqui e uma cola biológica para dar um filme pequeno de cola biológica. Para também não causar obstrução no momento da desintubação. Um pouquinho de surgicel e cola. E aí a desintubação fica a cargo da UTI pediátrica. Geralmente eles esperam umas 48 horas para desintubar, mas a gente já começa a lavagem nasal no 24 horas depois. Então aí esse foi um caso da bilateral. E eu passar alguns casos que a gente viu lá no Mário Covas. Esse paciente chegou de um outro estado com 2 anos de idade com uma traqueostomia e uma atresia bilateral. Então, talvez ele passou por aquele estresse respiratório e o tratamento acabou sendo uma traqueostomia. E aí veio depois de 2 anos para São Paulo para diagnosticar, né, e ver se dava para decanular, e quando for ver, tinha uma atresia bilateral. Talvez essa foi a causa da obstrução. Então a gente fez o procedimento, aí sim, cavidade nasal mais ampla, 2 anos já, técnica fica mais fácil. E mandou para o ambulatório de laringe para ver se já dava para decanular. Mas ó, acabou fazendo uma traqueostomia, né, como um tratamento. Estenose da abertura piriforme. Então vamos mudar da coana, falar um pouco da piriforme. Na piriforme, o estreitamento não está na coana, não está aqui atrás, ó, vendo esse corte axial, a coana está bem aberta. O estreitamento está aqui na frente. Os dois processos nasais da maxila ficam muito próximos, né, chegando a tocar, às vezes, no septo, e isso gera o desconforto respiratório e a obstrução nasal. Então, aqui é o corte da ressonância, né, os dois cornetos tocando o septo. A criança não tem hipertrofia de corneto, polipose. É alteração anatômica mesmo que a gente tem que investigar. E nessa atresia da abertura piriforme tem uma síndrome que cursa com holoprosencefalia, que é um retardo do sistema nervoso central, do crescimento do sistema nervoso central, e pode cursar com um incisivo central único. Tem um dente único, assim, os dois incisivos centrais fundidos, né, que é característica que era exatamente
Criança que eu vou passar o vídeo aqui agora. Esse caso foi fora, eu fiz com o Makoto com o André. Então, um bloqueamento aqui do processo nasal da maxila. Acaba como é uma cirurgia muito anterior, é uma cirurgia externa, é um degloving no nenê. Expõe aqui a parede lateral da abertura piriforme e realiza um bloqueamento, ou remoção com Kerrison, ou com um outro tipo de serra. Mas a ideia é lateralizar o processo nasal da maxila, o máximo possível, até aparecer a mucosa do seio maxilar. Aqui aumentando com o Kerrison e aqui já dá para ver o início da mucosa do seio. Que aí seria o limite, né? E aí, nesses casos, como tem broca, por mais que você descolhe o mucoperiósteo, acaba sempre danificando, ficando cruento. Então, aqui é muito importante sempre deixar molde para evitar sinéquia. E depois de tirar o- depois da cirurgia, né? Depois da desintubação, o pós-operatório dela já com a boquinha fechada aí, conseguindo respirar. A gente fez um caso ano passado com o pessoal da plástica, da craniofacial, lá no Mário Covas. Então aqui é uma rinoscopia do lado direito, rinoscopia praticamente anterior, né? A gente vê o septo nasal e a concha inferior praticamente tocando. E uma ideia de septo nasal até meio que desviado. Mas não, era o osso da parede lateral que estava jogando o corneto para cima do septo. Né? Aqui é o mesmo local, assim, depois da remoção do osso, o corneto, o septo, com a impressão do corneto no septo nasal. Então, esse caso ele tinha, fora a abertura piriforme, a estenose vinha até a metade da cavidade nasal. Então, foi optado por usar uma serra, que chama piezo, que corta o osso e, teoricamente, ele para o bloqueamento quando ele encontra partes moles. Então, aqui a gente foi até o seio maxilar mesmo, né, e um pouco mais profundo que o primeiro caso, para conseguir lateralizar a abertura piriforme. Então, aqui o septo nasal, o corneto, né, aqui o osso exposto aqui da abertura piriforme que foi bloqueado aqui na frente. O corneto aqui é o coágulo já dentro do seio maxilar. Então, aqui é importante deixar o molde para deixar isso lateralizado, não se niquear. Ficou 10 dias com o molde, quando a gente tirou, já estava tudo reptilizado. Então, o RN tem uma capacidade de reptilização muito, muito boa e rápida. Então, nesse caso, ficou entubado mais 10 dias, a gente deixou uma sonda uretral siliconada, né, dos dois lados. E as alterações, os defeitos da base do crânio podem gerar três massas congênitas, né, da região anterior da cavidade nasal, que seria a meningoencefalocele, então, o defeito entre o osso frontal e o etimoide, herniando o tecido cerebral, né? Por uma falha na migração dos tecidos, esse fechamento pode acontecer precoce e estrangular um pouco de tecido cerebral fora da cavidade nasal, tecido cerebral ectópico, que aí seria o glioma, né? E no cisto dermoide é resquício de tecido embriológico entre essa sutura frontal e etimoidal e o osso próprio do nariz, projetando na região mais aqui do dorso, o tumor na região mais do dorso nasal. Grandes tumores, aí tudo bem, podem até causar obstrução. E aqui é uma imagem de uma dacrocele do lado esquerdo, né, aquele cisto na saída do ducto nasolacrimal. Mas olha esse caso aqui que interessante. Foi um caso do Mário Cova que tinha atresia mesmo bilateral, mas ele tinha uma hidrocefalia muito grave. Então, o nenê, a cabeça dele era 2 vezes o tamanho do corpo. Então, tinha essa dilatação ventricular
enorme, com provável hipertensão intracraniana. Tinha uma deiscência da base do crânio com uma meningoencefalocele grande obstrutiva num dos lados, do lado esquerdo. Então, esse sim foi o caso. Ele veio com a tracostomia, né? Já tinha alguns. A gente chegou a vê-lo na UTI pediátrica e depois ele fez a tracostomia para conseguir ir para casa. E aí veio no ambulatório. E aí esse caso eu não optei por cirurgia, porque eu achei um caso assim, muito complexo. E a expectativa da mãe era que tirasse a tracostomia, que a cabeça ia voltar ao lugar, e mesmo conversando, acho que não tinha prognóstico. Eu preferi encaminhar para cuidados paliativos mesmo e aí manter a traqueostomia. Mas teria que ter a ressecção da meningocele, depois a atresia. Então, esse eu achei melhor, mais prudente manter a tráqueo e para cuidados paliativos. Esse aqui é um adolescente, então, não só congênita, mas esse caso é interessante também. Ele fez uma adenomidalectomia, teve um sangramento e precisou usar um tampão anteroposterior. Ficou uns 4, 5 dias com esse tampão. E aí formou uma estenose cicatricial próximo da região da coana, né? Geralmente, quando a atresa coanal, a placa trésica, membrana faríngea, já sai aqui da espinha nasal posterior. Esse estava um pouquinho para trás. Mas olhando na naso, parecia, ó, aqui, ó, a cavidade nasal esquerda, concha inferior, concha média septo nasal e a coana em fundo cego. Então, nesse caso, eu falei, não, vou fazer o crossover flap que vai dar. Então, ficou amplo. Primeiro mês, a boca dele conseguiu fechar, conseguiu respirar pelo nariz, família, todo mundo muito feliz. Depois, entre a quinta e sexta semana, eu acompanhando o semanal, veio uma fibrose muito importante que fechou. Daí, nesse dia, ele falou assim, ó, começou a apitar. E aí, esse orifício amplo ficou pontiforme, assim, uns 2, 3 milímetros. E aí, sempre pensei, poxa, o que eu vou fazer, né? Pedi ajuda também do plástico craniofacial, que até o Maurício Yoshida, que trabalha nas clínicas São Bernardo. E a gente fez uma ressecção combinada, endonasal, e ele com acesso transpalatina para ressecar essa fibrose entre o palato, né, e a faringe, e uma rotação de retalho para ter uma chance menor de estenose. E aí, nesse caso, ele ficou com um molde. Paciente muito resiliente. Ficou 30 dias com esse molde, que era uma sonda nasofaríngea, tomando líquido. E mesmo com a presença da sonda, no sexto dia depois da retirada da sonda, assim, não ficou a grande coana, mas ficou funcionalmente ok. Né? E depois de umas 3 semanas ele conseguiu manter o orifício. Né? E a gente tem acompanhado, vamos esperar os tirão do crescimento para ver se aumenta, mas geralmente não aumenta, né? Com o crescimento, o orifício se mantém no mesmo tamanho. E vamos ver o que a gente vai fazer depois. Um outro caso que a gente foi chamado para fazer uma naso na UTI, e eu estava achando estranho, assim, porque o paciente não estava entubado, estava em CPAP só, e fazendo a naso dava para ver saliva refluindo pela rinofaringe. Então, não é possível, não tem atresia esse caso, né? Mas tem alguma coisa baulando o palato mole. E, por sorte, já tinha uma tomografia, uma ressonância feita por outra causa. Então, aqui a tomografia, na hora que a gente olhou, viu um retroposicionamento mandibular importante. Eu falei, poxa, será que é o genoglosso mesmo que empurrou o palato mole e fechou a cona por trás? Então, olha como a ressonância dá muito mais dado, né, para a gente analisar partes moles. Então, um genoglosso abaulando o palato mole e simulando uma obstrução aqui na região da rinofaringe alta e região da coana. E o tratamento disso é uma distração mandibular, que é feito com um fixador externo, né, que eu coloquei essa foto. Hoje tem, essa foto é mais antiga.
Hoje tem até fixadores, expansores mandibulares intraorais também. Então, semelhante aos expansores de maxila, é adaptado, e aí vai fazendo ativação cada meio milímetro, 1 milímetro, a cada 24 horas, até conseguindo uma expansão rápida para tirar essa obstrução aqui. Então, a gente faz a cirurgia, voltando para a coana, né? A gente faz a cirurgia, e quais são os fatores para... Ela pode reestenosar, né? Então, quais são os fatores para reestenose, ou para se ter uma cirurgia revisional? Na literatura se fala a idade, quanto mais precoce a abordagem, por dificuldade técnica também. Aí você tem uma maior chance de estenose, número de procedimentos prévios e os pacientes com síndromes associadas mais graves. Então, aqui sim, num caso de estenose, né, de recidiva da obstrução, aí sim remover a placa trécica e considerar uso de moldes. E a gente teve um caso recente até, que os flaps foram, não laceraram, a exposição ficou boa no intraoperatório. Mas depois de umas 4 semanas a gente viu que ficou pontiforme, começou a ter desconforto respiratório, a gente preferiu internar e fazer a ressecção. E aí nesse caso a gente usou um molde, removeu com o Kerrison o local da fibrose e usou uma sonda orotraqueal número 3 e posicionou a sonda, né, mediu direitinho com o endoscópio entrando numa das narinas e mediu direitinho para a ponta da sonda ficar na altura da tuba auditiva, para não ter restenose, e suturou isso como se fosse um splint, né? Um ponto transeptal. E aí o paciente ficou mais 2 semanas, com isso sem o tubo, mas ficou na UTI. Porque às vezes vinha secreção, tinha que fazer aspiração, a mãe não teve condições de assumir isso em casa, esses cuidados. Depois de 2 semanas a gente tirou o molde e aí tudo bem, não teve mais recidiva, ficou uma coana ampla. Então, aqui aquele trabalho inicial do grupo do Dr. Aldo, né, eles também tiveram algumas reestenoses também. A taxa de sucesso foi maior na unilateral comparada com a bilateral. Então, por isso, muito por isso também, né? A idade, a gravidade da doença, que leva assim, a chance de reestenose. Tem alguns trabalhos que citam a mitomicina C, que é um antineoplásico, uma aplicação tópica no final da cirurgia para evitar recidiva, né? Parece que tem uns fatores inibidores de colágeno, de fibroblastos, mas não acho que funcione muito isso, porque você coloca um algodão com mitomicina, espera 4 minutos, tira. Então, na primeira lavagem vai sair tudo, ou num sangramento, vai diluir. Mas só para constar assim que tem trabalhos também de diferentes técnicas, também não só essa, mas de uso, não uso da mitomicina, de uso, não uso dos moldes. Bem, então era isso que eu tinha para mostrar, né? Mais os procedimentos que a gente faz de fato para ter um melhor entendimento da doença. Então, nas considerações finais, como é que é o exame feito no leito, né? Necessidade de aspiração, conversa com a intensivista, pede para sedar um pouco, ajuda do pessoal de enfermagem, a gente não sabe mexer naquelas isoletes direito, então sempre bom estar um pessoal da enfermagem do lado também. Na atresia bilateral, sempre indicar um procedimento precoce. Nas unilaterais, aguardar pelo menos 6 meses. A abordagem, a via vai ser conforme na característica do treinamento do serviço, né? Mas existem vias posteriores, retronasais, ou então fendendo o palato também, uso de stents. Aí uma sériezinha de casos, mas só para
colocasse, quando bilateral, que a gente fez lá, procedimento com dias, né? Nas unilaterais já tinham anos de idade. Então, tá fazendo alguma coisa assim, batendo com a literatura também, né? E é isso aí. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado aí. Boa, Nunes. Você descompartilha aí? Vou. Então vamos lá. Nós temos uns minutinhos aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a aula, sobre o tema? Fala um pouco sobre, Nunes, fala um pouco, né, dessa cirurgia. Quais são, né, os cuidados no pós? Além da lavagem, você costuma indicar algum outro tipo de coisa, corticoide, antibiótico, tópico? Como que é a sua rotina? É, antibiótico profilático, né? Pode ser kefazol mesmo, internado. E junto com a lavagem, aplicar um corticoide assim, com antibiótico tópico. Lá a gente usa o Maxitrol, que é padrão no hospital. Deixar no máximo umas 2 semanas. A partir daí, o paciente pode ficar com xingoide mesmo. Já vi aquele caso da bilateral que eu mostrei por vídeo, foi de alta aplicando. Quando foi no consultório, depois de um mês, o paciente estava bem com xingoide mesmo. E aí acabou ficando bem, tal, mas depois de 2 semanas eu acho que tem uma absorção do corticoide, e a gente deixa uma lavagem assim de uns 3 ml de cada narina, não aspirar o nariz, é, lava, joga o soro, aspira pela boca, né? Se começar a entrar em desconforto respiratório, refazer uma naso no leito. Teve um caso que não estenosou, mas aquele filme de cola biológica, ele descolou da cavidade nasal dos retalhos e foi parar na rinofaringe, formando uma rolha. A gente levou o fibroscópio com um sistema de vídeo portátil na UTI e aí conseguiu tirar a rolha da cola e aí o paciente desentubou e foi para casa. Mas se entrar em desconforto, fazer uma avaliação precoce, né, na UTI, que pode ser só isso, uma migração, uma rolha de secreção, uma rolha de cola que migra para a rinofaringe estenosando. E tirando sangramento, tirando estenose e sangramento, tem algum outro tipo de complicação envolvida na cirurgia? Que tipo de complicação a gente pode encontrar? Essa fica sem tampão. Então, fica uma babação umas 48 horas depois da cirurgia. Acho que uma outra complicação é sinéquia, porque às vezes já vi isso também. A rinofaringe está ok, mas só de ficar entrando com aspirador em endoscópio, pode formar, do septo remanescente ali anterior, pode formar uma sinéquia com corneto. Mas complicação, assim, epistaxe grave que precisou tamponar, a gente ainda não teve, né? E estenose, ó, até foi bom ter aparecido uma, porque estava indo muito contra a literatura. Parecia um charlatão dando aula, assim, não, a gente faz isso e não tem nenhuma estenose. Então foi até bom ter aparecido essa, ressecado, colocado molde para ir junto da literatura. E aí, mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão, nós estamos chegando aí no nosso tempo Ó, regulamentar. Dr. Carlos, Nunes, parabéns, primeiramente. Muito legal, muito legal. Parabéns pela tua aula, pela didática e pela tranquilidade para apresentar, inclusive também. Dá para ver que você se dedicou aí para montar, ficou muito boa mesmo, os vídeos bem editados, ficou bem prático e ficou muito compreensível para todo mundo.
Não sei quem deixou você usar o material de ouvido aí nas cirurgias, mas tudo bem. Inclusive, né, antes, né, para criança, quando a gente fala de recém-nascido, especialmente, né, quando fala de atresia bilateral, então imagina a angústia que isso não causa em todos os envolvidos, né, na família, nos pais. É desesperador por vezes ver a criança numa situação como essa aí. E que bom que temos profissionais como você aí que conseguem melhorar a qualidade de vida. Então é mais para parabenizar mesmo, falar que é muito bacana o trabalho que você desempenha e a aula que você apresentou foi excelente. É só isso mesmo. Obrigado, obrigado pelas palavras aí. Dá mais vindo de você, né? É, elogio de amigo também não vale, né? Pô, vamos falar a real. Mas é impactante o que você falou da família, assim, traz muita satisfação. Você vê um RN no tubo, ele não consegue mamar, não consegue ir para casa. E aí você faz o procedimento, ele adapta a respiração, readapta a respiração nasal, começa a amamentar, começa a ganhar peso. E aí você olha no ambulatório, ele foi para casa, a bochecha do RN começa a crescer, fica aquele nenezão, né? Forte. Isso daí traz uma recompensa, assim, acho que a maior recompensa aí dessa área da rinologia que eu segui também. Os estudos, acho que é a maior recompensa. É isso aí, parabéns, meu. E aí, Nunes, deixa eu só perguntar uma coisinha. O que que aconteceu com aquele bebê da hidrocefalia? Você sabe alguma coisa? Não, Eu imagino que. eu não indiquei, a neurocirurgia não indicou nenhum procedimento para tratamento também da hidrocefalia. Eles acharam que era um quadro que não era para investir mesmo, Hum, né? E no dia no ambulatório eu conversei, eu falei 3 vezes com a mãe que tirando a traqueostomia não ia, a cabeça não ia voltar para o lugar, né? Bem, se olhando, só de você olhar a criança ver a cabeça 2 a 3 vezes maior que o tamanho do corpo, você já dá fala, não, esse caso é muito grave. E tinha também a meningocele grande para fazer também. Então, acho que se eu coloco esse paciente na mesa, ele evolui mal, vai para óbito, aí a culpa inteira é, acaba sendo. E ele não tinha um prognóstico bom. Se tivesse corrigido a hidrocefalia, o, teria, assim, se desse para deixar ele em condições de uma vida razoável, aí eu acho que eu teria investido, mas aquele foi o único caso que eu falei, não, melhor deixar cuidados paliativos mesmo. Obrigada. Desligando aqui. mais alguém? Não, ia Parabéns. Obrigada, viu? só Falou. pegar o gancho do que ele falou aí. Eu acho que é importante isso, porque às vezes a gente tem aquele conceito de que a gente tem que resolver tudo, né? Então, chega determinada situação para a gente e pode causar uma certa frustração quando determinada condição, aí, determinada doença, uma malformação, o que quer que seja, fica sem uma solução, né? Mas há determinadas situações que a gente sabe que algum tipo de intervenção pode trazer, às vezes, até mais malefício, ou mesmo que não traga malefício, não vai trazer benefício, a gente não vai conseguir resolver tudo, né? Então, ter esse tipo de consciência, né? Então, tem aquele ditado, né, que fala que você leva 3 meses para aprender a operar determinada coisa, 3 anos para aprender quando indicar determinada cirurgia e 30 anos, no nosso caso não é bem isso, mas é quase, né? 30 Quase. anos quando para aprender quando não indicar, né? Então acho que isso é realmente um sinal aí de maturidade profissional mesmo, né? Saber que até onde a gente pode ir, onde pode chegar e que a gente não tem poderes divinos aí para resolver tudo, né?
Quando me passa um caso de atresia para a gente avaliar, a primeira pergunta que eu faço para o residente, ó, o pessoal da UTI pediátrica acha que essa criança tem prognóstico de sobrevida? Eles estão investindo, né? Se for só pedir uma avaliação para constar, a gente não. Se tiver um péssimo prognóstico, melhor não mexer. Mas quase 100% das vezes vem falando, não, tem. Já fez o eco, tem malformação cardíaca, porque isso tem que ser tratado primeiro, né? As malformações cardíacas. E aí fica a atresia para uma segunda cirurgia. Era muita coisa, né? É. Obrigada. Nunes, não sei se foi esse caso que você mostrou, mas eu tinha encaminhado uma paciente para ir, era uma adolescente mesmo, eu estava com a cirurgia dela de septo marcada, e aí quando eu olhei a tomografia, eu falei, tá esquisita essa tomografia, e eu acabei encaminhando ela para o Mário Covas. Era uma atresia unilateral. Provável, então, Lena. Obrigado pelo encaminhamento. E aí, mais alguém? Então tá bom. A gente chegou no nosso horário. Nunes, como sempre, sensacional. E que bom que a gente tem você na equipe de Rino para resolver é, esse tipo de coisa, porque eu acho que você tem muito ainda para compartilhar, não só com a gente, quem não é rinologista, né, sempre vê isso, e principalmente para ensinar os residentes nessa área aí. Valeu mesmo, falou? Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, pelas palavras. Você sabe que eu adoro o que eu faço lá no ambulatório, no centro cirúrgico. A gente está mais junto de segunda-feira de manhã. Nessa interação está sendo legal também aí entre a gente para deixar o serviço mais forte, né? E vindo outros rinologistas aí também, pessoal do HC, a Érica, o Ronaldo. Então, eles têm entrado, o Ronaldo fez 2 casos já, acho, de atresia. A gente entrou junto. Então, a ideia é que está formando um time, né? Um time forte. Isso que é É isso. prazeroso. Muito bem, então, pessoal. Então, obrigado pela presença. Eu já tenho a próxima aula de setembro. Depois eu já passo para vocês já guardarem a data, tá bom? Então, nos vemos daqui a um mês de novo. Nunes, valeu mais uma vez. Boa noite para todos. A gente se fala. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns, mestre.